Leremos o texto do primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Leremos os primeiros versículos deste capítulo, que diz assim: Houve um homem de Ramá, na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Teu, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e a mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te esse vinho. Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste.
Que maravilha, irmãos. Que coisa interessante. Que testemunho especial de uma mulher que era amargurada, vivia sendo pressionada por sua rival, mas que nos dá um testemunho de fé, de confiança em Deus através da oração. Ana orava intensamente ao Senhor. O mês de maio é um mês dedicado à família. E que bom que pelo menos desses dias a família é sempre lembrada e celebrada de várias formas. E nesse período, muitos estudos e reflexões são feitos visando uma melhor compreensão da família, que é uma instituição criada por Deus, com propósitos definidos. Ensinar a verdade de Deus e cuidar da prole, ensinando-os no caminho do Senhor. Mas nem toda família cumpre esses propósitos de Deus. Infelizmente, o nosso país é vergonhosamente campeão em feminicídio, além de outros males que têm assolado as famílias brasileiras. E por que isso tem ocorrido? Exatamente porque os princípios da palavra de Deus não são ensinados nos lares brasileiros. Ana sofreu as agruras da vida. Ela era estéril, amargurada, sofredora, não por vontade própria. Ela não desejava isso para si, mas as circunstâncias da vida e certamente o propósito de Deus na vida dela a levaram inicialmente a ter esta vida amarga. Mas ainda bem que ela não era uma pessoa conformada com a sua situação de amargura, mas ela procurava por todos os meios se desvincular daquilo que muitos chamam de destino. Este é o seu destino. Você tem que se conformar. Não é que Ana se rebelava contra Deus, mas ela não se conformava pelo fato de ser estéril. E ela foi exatamente em quem poderia não somente olhar por ela, dar atenção a ela, mas mudar a sua vida, transformando-a de mulher amargurada para uma mulher alegre, feliz e realizada. Embora Ana vivesse em rivalidade com amargura no lar, Ana não se conformou com aquela situação, mas ela procurou ajuda. O texto então relata que o seu marido tinha 2 mulheres. Era uma questão ética que não impedia ele de ir ano a ano adorar e sacrificar ao Senhor, conforme os versos de 1 a 3. Ao analisar a situação dessa família, o marido e a primeira mulher estavam numa posição muito confortável, enquanto Ana vivia de maneira muito desconfortável, porque sofria por várias razões. Ela não tinha uma vida fácil, a começar pela esterilidade e também pelas pressões que sofria dentro do seu próprio lar. Ana era constantemente insultada e humilhada pela sua rival, e mesmo não tendo nenhuma culpa pela situação, Ana queria ser mãe. Este era
o maior desejo do seu coração. Muitas vezes, as mães, as mulheres têm grandes desejos, mas nem sempre elas sabem onde buscar recurso, a quem recorrer, a quem buscar ajuda. E Ana sabia muito bem que ela poderia contar com o nosso Deus. Embora ela fosse amada por seu esposo, isso não era suficiente, porque ele não podia lhe dar filhos, uma vez que Deus havia lhe cerrado a madre. E Penina, sua rival, lhe causava muita dor, irritando-a profundamente. Mas Ana orava intensamente. Ela buscava a resposta para o seu infortúnio. Mesmo orando, a resposta não veio imediatamente, mas no momento certo. Lembrando que nem sempre Deus responde às nossas orações no tempo ou da forma que esperamos. Mas isso não significa falta de fé, e sim esperar dentro dos propósitos divinos para que eles se realizem no tempo de Deus. E o profeta Isaías enfatiza, dizendo: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, versos 8 e 9. A vida de Ana também foi marcada por muita dor, humilhação, que ninguém podia resolver a sua situação, a não ser o próprio Deus. Eucana tentava amenizar a situação, dando porção dobrada a ela, tentando consolá-la, mas ele não conseguia, porque esse drama que ela vivia, ela precisava buscar em Deus a solução, através da intimidade, sempre empenhada em oração. E seu exemplo, o seu legado é digno de nota. Precisamos seguir os passos de Ana, no sentido de buscar em Deus sempre as soluções para os problemas que os homens não podem e não conseguem resolver. Ana poderia ter uma vida tranquila, porque o seu esposo a amava. Ela era uma mulher que não se contentava com migalhas, não porque fosse egoísta, não porque fosse presunçosa, por ser uma mulher destemida, diferenciada e proativa, que enfrentava com coragem as adversidades e confiava num Deus amoroso que poderia reverter qualquer situação difícil. Ainda que seu estado tenha sido embaraçoso, o dilema extremamente complexo, não lhe dando nenhuma chance, perspectiva de mudança ou melhora, ela não se entregava facilmente, mas ela buscava todos os meios necessários para reverter aquele quadro difícil que vivia. Você, mãe, tem alguma demanda difícil, como Ana teve? Se você estivesse na posição de Ana, o que você faria? Que decisão tomaria? Ficaria resignada, tranquila, acomodada, ou buscaria uma solução, ainda que tudo conspirasse contra a sua vida? E numa situação adversa vem sempre aquela incômoda pergunta: quando oramos, Deus atende todas as nossas orações? Ele resolve todos os nossos problemas? Ele cura todas as nossas enfermidades físicas, emocionais e espirituais? E quando a resposta não acontece da forma como esperamos,
O que fazer? Mesmo sendo esnobada pela rival, incompreendida pelo esposo e até mesmo pelo sacerdote Eli, Ana não desistiu de lutar por seu objetivo. O Salmo 103 diz: Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Salmos 103, versos 3 a 5. Temos nossas limitações e dificuldades no nosso dia a dia, e precisamos resolver os problemas que se avolumam e precisam ser enfrentados. E quando o problema é dentro do lar, as coisas parecem que se tornam mais difíceis. Onde buscar ajuda? Com o esposo? Os filhos? Os pais? Com um amigo? Ou em Deus? O que dizer das palavras de estímulo para pedir e buscar em oração, sem nunca desfalecer? A palavra de Deus, em Mateus capítulo 7 diz: quem pede recebe, quem busca encontra. Acontece que nem sempre recebemos o que pedimos, encontramos o que buscamos e não ganhamos o que esperamos. O que dizer e o que fazer quando entramos nesse impasse de dúvida, de incerteza? Onde buscar resposta? Nem sempre é fácil resolver alguns problemas que enfrentamos no nosso viver. E algumas soluções parecem mais distantes, mais complexas e às vezes mais delicadas e até impossíveis aos nossos olhos. Às vezes oramos confiados que a nossa oração será atendida. E se a resposta não vem, surgem os questionamentos e os porquês. Quantas mulheres vivem amarguradas, aborrecidas e também adoecidas devido à constante pressão que sofrem dentro do lar e sequer encontram alguém para desabafar e muito menos encontram forças para orar, para buscar a Deus. Ana foi diferente, mesmo sofrendo dores terríveis, abusos de uma rival que a irritava constantemente. Como podemos auxiliar essas mulheres a vencer os desafios? A não ser ensinando-as acerca do amor de Deus, do perdão de Deus, da graça de Deus, do Deus que, como diz o salmista, Ele é quem cura todas as nossas enfermidades, sejam elas físicas, emocionais, espirituais. Amém. Sabemos que não há outra saída e não há solução fora do propósito de Deus. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Tiago 5,16. Às vezes, a cura não veio por falta de confissão. Precisamos confessar as nossas culpas e pecados para que sejamos curados. Deus nos perdoa, mas muitas vezes nós não somos curados, exatamente porque não confessamos sobre os nossos erros. Ana não se conformava com o estado de coisas que ela vivia, nem esperou que as coisas acontecessem ao acaso. Pelo contrário, ela foi atrás da solução, não nas pessoas, já que elas não entendiam
o seu dilema e o seu pesar e dor. Ela aproveitou a ocasião quando a família foi sacrificar ao Senhor em Siló, para rogar e fazer aquele tipo de súplica que só uma pessoa amargurada e necessitada de socorro poderia fazer. Ana buscou ajuda em quem lhe daria a devida atenção e a compreenderia, solucionando de forma definitiva toda a sua dor, todo o seu desconforto, todo o seu sofrimento. E foi através da oração que ela buscou em Deus. E no devido tempo, pôde ser aliviada desse peso que carregava sobre seus ombros. Ana orava fervorosa e intensamente para reverter um quadro que lhe era completamente desfavorável. Finalmente, ao se ver em aflição, em angústia, em amargura, Ana buscou ajuda em Deus através da oração e por isso ela foi vitoriosa. Ao orar por sua igreja, família ou por você mesma, sempre ocorrerá o risco de ser incompreendida, pois estamos sempre sendo vigiados de perto por aqueles que nos perseguem, nos oprimem e se opõem a nós. Por isso não podemos desistir, mesmo diante de observações equivocadas por parte de quem não quer o nosso bem. Quantas vezes Ana precisou chorar, derramar suas lágrimas e orar em secreto, rogando o favor do Senhor para amenizar a sua dor, a fim de alcançar sua bênção. O que você faria se estivesse orando e o pastor dissesse que você estava embriagado, porque você estava orando de uma maneira diferente? Sairia correndo do local? Deixaria de congregar? Deixaria de confiar em Deus? Não voltaria mais na igreja? A súplica de Ana era tão intensa e persistente que o sacerdote Eli, que estava ali para abençoar, para orientar aqueles que vinham com suas amarguras, com suas dores, com seus sofrimentos, e ele não compreendeu, ele não viu com bons olhos a oração de Ana, e ainda a repreendeu. Mas ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Versos 10 a 14. Como é difícil para quem já está com dificuldades, alguém que já está desesperado, encontrar paz e sossego, e tudo conspira contra quem se encontra em vulnerabilidade, em fraqueza. Como é difícil lutar sozinho, sem a ajuda de alguém que possa orientar, aconselhar e abençoar. Sabemos que o inimigo faz de tudo para que a nossa fé seja aniquilada. Por isso é que somos aconselhados pelo Senhor a orar
e vigiar. O apóstolo Pedro nos adverte também dizendo: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos, sóbrios, a bem das vossas orações. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 7, capítulo 5, verso 8. O que podemos verificar nesse episódio é que Ana enfrentou uma situação muito difícil, delicada e desconfortável, ainda mais para uma mulher estéril, como era o seu caso. Porém, em momento algum, Ana se conformou em permanecer da forma que estava. Nem desistiu de buscar ajuda e não esperou as coisas caírem do céu. Pelo contrário, ela foi atrás da solução. Não em pessoas, mas em Deus, através da oração. Ana orava para reverter um quadro que lhe era completamente desfavorável. E ao ser confrontada por Eli, que não a compreendeu, não viu nela uma oração legítima, mas ela com muita humildade, dependência, temor e confiança, ela respondeu a Eli: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Versos 15 a 18. Se Ana continuasse com a sua amargura, como muitas pessoas agem, mal por mal, respondendo mal por mal, ela teria desacatado o sacerdote, ela teria respondido à altura, devido ao seu sofrimento, devido à sua dor, devido à sua perturbação, mas ela perderia a bênção que o sacerdote, finalmente reconhecendo que ela orava com sinceridade, ele então disse a ela que Deus lhe responderia, que Deus, o Deus de Israel, concederia a petição que ela fez. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. E ela foi o seu caminho, ela comeu, e o seu semblante já não era triste. Quando nós estamos amargurados, quando nós estamos irados, o nosso semblante normalmente cai. E qualquer pessoa percebe isso. Mas quando nós somos restaurados, quando Deus age na nossa vida, seja através da oração do pastor ou de um irmão, ou de alguém que se compadece, o nosso rosto muda, o nosso semblante já não é mais de tristeza, o nosso coração já não fica mais amargurado, mas ele passa a sorrir também. Mas quantas mulheres vivem aborrecidas, adoecidas, devido à pressão que sofrem dentro do seu lar? E ainda que saia em busca de socorro na casa de Deus, muitas delas
às vezes não são compreendidas, sofrendo discriminação, além daquelas que são mortas por aqueles que deveriam protegê-las. Ana poderia continuar amargurada, por ser de fato uma mulher angustiada e sofredora, mas ela não permitiu que seu infortúnio e tristeza contaminasse a sua fé. Por isso ela foi atrás da solução em Deus, através da oração. E para quem busca a Deus, a solução para os seus problemas, através da oração, poderá encontrar a solução. Eli, enfim, reconheceu o valor da sua atitude e a abençoou, despedindo-a para que ela fosse em paz. E o mais impressionante é que depois de ser abençoada, ela mudou completamente a sua fisionomia. A mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela soube administrar bem a situação embaraçosa para ela no momento em que Eli não a compreendeu, mas ela foi vitoriosa por causa da sua atitude de obediência para com Deus. Ana recebeu a bênção que tanto buscou, lutou e conquistou. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Versos 19 e 20. Quando nós analisamos a vida de Ana, o seu sofrimento, tudo aquilo que ela passou, o seu procedimento e atitude nos ensina preciosas lições sobre como enfrentar e resolver de forma correta os problemas, por mais complexos, por mais difíceis, por mais desanimadores que eles sejam. Aprendemos que o principal é confiar em Deus. Ainda que os homens nos decepcionem, ainda que os homens não nos compreendam, ainda que aqueles que se dizem servos de Deus digam para nós algo que nós achamos que não é bom, mas quando nós nos dirigimos a Deus em humildade, em fé, em confiança, nós poderemos reverter qualquer esterilidade, seja ela física, moral ou espiritual. Às vezes nos queixamos tanto sobre a nossa situação de humilhação, da carga pesada e das dificuldades que enfrentamos em nosso viver, sem levar em consideração que Deus está trabalhando a nosso favor. Se Ana tivesse nascido uma mulher normal, casado com um homem que só teria olhos para ela e tivesse dado à luz normalmente, sem nenhum problema, você imagina como teria sido a vida dela? Será que Ana teria orado tanto, buscado a Deus da mesma maneira, com fé e confiança? Será que teria entregado o seu filho para Deus com a mesma naturalidade? E quanto a Samuel, se ele tivesse sido criado por sua própria mãe, não por Eli, sua vida teria sido a mesma? Não sabemos, ou não temos como saber como seria, porque Deus, ele dirige a história, e de qualquer forma ele teria encontrado pessoas para fazer aquilo que ele tinha como propósito, abençoar o povo, o seu povo. Será que o seu filho não poderia ter sido um Samuel? Se você tivesse orado intensamente por ele, como Ana orou? Concluímos então que a esterilidade de Ana fez mais bem a ela do que mal. Levou-a
a orar intensamente, a devolver o próprio filho a Deus e a ter uma experiência extraordinária, bem diferente de qualquer outra mulher. Ela contribuiu decisivamente para a realização do plano divino. E assim podemos crer firmemente que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, por mais estéril que seja uma mulher, ela pode dizer graças a Deus. Ela pode sim dizer que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Embora Ana tivesse uma vida de rivalidade, de amargura dentro do lar, ela não se conformou com a situação e procurou uma saída para si mesma. E mesmo sendo esnobada pela rival, incompreendida pelo esposo e até mesmo pelo sacerdote Eli, Ana não desistiu de lutar por seu objetivo. Ao se encontrar aflita, angustiada e amargurada, com toda a pressão que sofria, Ana buscou ajuda em Deus através da oração e confiou integralmente no Senhor. Por isso, Ana foi vitoriosa em todas as batalhas. Se nós realmente queremos ser vitoriosos em todas as batalhas que enfrentamos, precisamos seguir o exemplo de Ana. Por mais que tudo conspire contra nós, por mais que tudo esteja desfavorável a nós, mas quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, nós seremos abençoados e seremos também vitoriosos em Cristo Jesus. E que Ele assim nos abençoe e nos dê a direção, a orientação para podermos prosseguir naquilo que Ele espera que nós façamos. Oremos. Pai amado, obrigado pela Tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Ela nos ensina e ela complementa, ó Deus, aquilo que nós não sabemos, a direção, ó Pai, que devemos seguir. E por isso nós nos alegramos, ó Pai, com a experiência de Ana, que viveu, ó Deus, dias terríveis, dias de pressão, dias de sofrimento, mas ela fez do sofrimento um alvo para buscar o Senhor, que lhe respondeu de maneira satisfatória, porque ela confiou em Ti. E quando nós buscamos o Senhor, mesmo em tempos de angústia, de perseguição, de maldição, de dor, de morte, nós podemos encontrar vida no Senhor. E que a cada dia, Deus, encontremos o discernimento necessário para vencermos dia após dia as lutas, as aflições aqui da terra. Orienta as nossas vidas, ó Pai. Dá-nos a Tua direção, para a glória do nome do Senhor. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém.